Vereadora professora Ana Lúcia, agora candidata a deputado federal, né? Exatamente, Jota, candidata a deputada federal, né, atendendo um pedido do meu partido que diz, não, nós queremos você federal, e eu aceitei o desafio, né, estou aí trabalhando, construí a pré-campanha, né, a minha pré-candidatura, e estou muito feliz e animada, porque realmente eu sempre tratei, sabe, das grandes questões que afetam a nossa população. Né? É muito importante lembrar que a gente precisa, assim, urgentemente transformar o direito ao transporte público, né, num direito efetivo, com tarifa zero, com qualidade de transporte. A gente precisa ampliar o nosso sistema de educação para o período integral, e eu sempre defendi isso. Mas quem que trata dessas coisas? Precisamos da criança, desde bebê até terminar o ensino médio, na escola integral de qualidade pública. Enfim, né, essas grandes questões eu sempre tratei delas, além da política urbana de habitação, de acessibilidade, essa de mobilidade que tem a ver com o transporte. Então, para mim é perfeita toda a discussão que eu estou fazendo, né, em torno dos direitos da população que são assegurados lá no Congresso Nacional, lá na Câmara de Deputados. Por isso, aceitei o desafio, estou muito feliz e, né, vamos lá, vamos à luta. Daqui a segunda-feira começa a campanha de verdade. A senhora é do PDT, mesmo partido do Requião Filho, que está bem nas pesquisas. Qual a expectativa do partido também? Nós estamos com uma excelente perspectiva. Por quê? Né, Requião, desde a primeira pesquisa, mesmo as pesquisas que não são lá muito republicanas, ainda assim Requião figura em segundo lugar, né, sempre muito bem pontuado e crescendo devagarinho, como deve ser. Por quê? Para a gente vai chegar vitoriosos, vamos chegar vitoriosos lá na eleição, tenho certeza absoluta disso. A hora que as pessoas puderem conhecer mais as propostas, Requião se apresentando no horário eleitoral, inclusive estou pedindo a vocês para acompanhem as propostas do PDT, as propostas que vão ser apresentadas pelo Requião Filho, porque além de ter história, de ter competência, né, ele tem propostas, ele sabe o que ele quer, ele conhece o Paraná, né, não é como certos candidatos por aí que ficam pulando de galho em galho e, né, acham que podem ser eleitos sem conhecer o Estado, sem ter propostas. Requião não, Requião é perfeito, né, e tem um compromisso danado com a educação, assim como o nosso PDT tem, um compromisso com os segmentos empresariais, um compromisso com as nossas pessoas, com a nossa população, com a nossa economia. Então, nós estamos muito felizes e estamos otimistas de que ele vai vencer essa eleição, e vai. A senhora está sofrendo uma comissão processante, né, contra a senhora, feita pelo seu ex-assessor, que a senhora exonerou. Ele alega que a senhora obrigava ele a dar dinheiro para o PDT, o partido da senhora. Como que está o andamento dessa comissão processante? Qual é o procedimento que a senhora está tendo contra esse ex-assessor? Jota, na verdade, assim, trata-se exclusivamente disso. Eu exonerei um assessor que não dava conta do trabalho, que não servia para aquilo que a gente tinha, inclusive, combinado, que não entregava, né, o que eu precisava. Por quê? Eu trabalho demais. E eu sou assim, eu sou servidora pública, 40 anos, mais de 40 anos, né, 35 anos lá na UEM, agora aqui, né, na Câmara, continuo servidora pública a serviço da população, e eu trabalho muito. Todos os meus dias, de domingo a domingo, eu dedico ao trabalho que eu faço. Né? E é evidente que ele não me acompanhava o tempo inteiro, mas em muitos momentos ele tinha que acompanhar, em muitos momentos ele tinha que apresentar resultados, ele não apresentava. Então, como eu fiz com, né, outros também, em alguns momentos, sempre esse momento de exonerar alguém, eu mesma conversava com a pessoa, né? E fui lá e expliquei e exonerei. Agora, a acusação que ele me faz é absurda, né? Dizer que eu assedio alguém, quem me conhece sabe que eu jamais assediaria ninguém, muito menos aqueles que estão ao meu lado, cooperando com o meu projeto, com o meu trabalho, e menos ainda obrigá-lo a contribuir para o partido. Isso não é verdade. Todos os que estão ao meu redor, né, aqueles que trabalham conosco, eles são convidados, né, a contribuir. Aqueles que dizem, não, vereador, eu não posso, não tenho condições, não tem problema. Agora, ele não apenas se comprou, ele diz, inclusive, que ele me disse, eu vou me filiar, eu quero transferir o meu título para cá, e eu não fiquei acompanhando se filiou, se não filiou. Quando ele trabalhou comigo 1 ano e meio no total,
E ele contribuiu por 3 meses, por 3 vezes, né? Quer dizer, a hora que ele quis, ele fez uma contribuição. Eu não acompanhei isso, não sei, e jamais foi obrigado a contribuir, assim como ninguém é obrigado. A senhora vai tomar alguma medida judicial contra o ex-assessor? Bom, certamente, né? A primeira coisa que eu fiz foi no dia seguinte que eu fiquei sabendo pelas redes sociais que eu tinha sido denunciada, porque a presidente da mesa, a presidente da casa não deu acesso à denúncia num primeiro momento. Eu não sabia do que se tratava, mas sabendo pela imprensa, eu já fui lá na delegacia e registrei um BO. Né, fiz um boletim de ocorrência contra ele, né, por calúnia, por difamação, e isso eu vou levar adiante, que eu não admito, Jota, porque o meu grande problema é o meu nome. Eu construí o meu nome numa carreira extraordinária, que muito me satisfaz, que deu muito resultado, numa relação com milhares de alunos em sala de aula, sem nunca ter nenhum problema, muito pelo contrário. Então eu construí um nome tão importante que eu saí da sala de aula, me candidatei a vereadora e fui eleita. Até hoje as pessoas não entendem como é que a professora Ana Lúcia foi eleita. É por isso, pelas relações, pelo trabalho que eu sempre fiz, porque eu nunca fiquei só em sala de aula, eu atuei com as nossas comunidades. Então, assim, eu tenho um nome, um patrimônio meu, é o meu nome. Só que o meu nome hoje está atirado na lama. Tem pessoas que não me conhecem e acham que eu assediava, que eu fazia rachadinha. Isso eu não admito, Jota, não admito, não posso admitir. Então eu vou resgatar o meu nome. Esse é o meu grande desafio, essa é a promessa que eu fiz para o meu pai, que tem 88 anos. O meu pai está sofrendo, sabe, está adoecido pelas coisas que ele tem visto, pelo sofrimento que eu também estou vivenciando. Eu não admito isso. Então, é claro que todos aqueles, seja a Câmara de Vereadores, seja a presidência, seja o denunciante, todos aqueles que contribuíram para esse momento tão terrível da minha vida, claro que se houver espaço no âmbito da judicial, eu vou fazer todos os resgates jurídicos, judiciais, com certeza. A senhora acha que esse episódio envolvendo a senhora, envolvendo o partido da senhora e essa denúncia pode prejudicar a candidatura a deputada federal da senhora? Esse é outro problema, né? Se as pessoas não conhecerem a minha versão, elas vão se fiar nessa mentira, né? E aí eu fico muito preocupada. E, além disso, tem um outro problema. A comissão processante, se ela fosse um tribunal de júri, eu já estaria inocentada, porque não tem nenhum elemento, nada, não tem nem causa inicial para ter aberto esse processo. É absurdo esse processo, ilegal totalmente. Agora, ele é político, ele não é técnico. Então, todo o processo no Legislativo, na Câmara de Deputados, a gente já viu isso com a cassação da Dilma, né? A gente vê isso em todo momento, ele é político, não técnico exatamente. Então, eu fico preocupada, né, que isso resulte, inclusive, num processo de cassação que pode acontecer. Por quê? Porque depende da vontade política dos meus adversários. E eu tenho mais adversários, né, nessa cidade do que companheiros de luta, né? Eu componho esse campo do centro-esquerda, né? E a centro-direita, extrema-direita, né, tem um conjunto de pessoas muito maior. Então eu fico preocupada assim, de sofrer uma condenação política sem merecer, sabe? E isso eu não posso admitir de forma alguma.